E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você é novo aqui e não me conhece, eu sou a Lívia e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre o técnico em biotecnologia. Bom, eu pretendo abordar diversos assuntos, como por exemplo, a duração do curso, as matérias que compõem a grade curricular do curso do técnico de biotecnologia, as possíveis áreas de atuação e, além de tudo, dar algumas dicas para você que pretende fazer o curso técnico de biotecnologia. Bom, se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e também já aproveita para deixar o seu like, porque isso me ajuda muito, tá bom? Se você tiver alguma dúvida ou quer que eu aborde algum assunto específico aqui no vídeo, e eu, no caso, tenha falado de modo superficial e você ficou com alguma dúvida, ou deixa aqui nos comentários, tá bom? Para eu poder tirar sua dúvida, ou você também pode estar me mandando mensagem lá no Instagram, ou mandar mensagem em alguma das outras redes sociais minhas que vão estar aí embaixo na descrição, tá bom? Eu acabei de me formar no técnico em biotecnologia, comecei em 2020 e terminei agora em 2022, né, em julho. E como vocês já podem tirar a conclusão, o curso técnico tem aí duração de cerca de 2 anos, tá bom? Lógico que alguma instituição pode ter a duração ou mais longa ou mais curta, tá bom? Porque vai depender aí da instituição que você está estudando, tá? Eu estudei, fiz o técnico, sou formada em biotecnologia pela ETCAP, que é a ETEC Conselheiro Antônio Prado de Campinas, tá bom? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre o curso técnico da ETCAP, então se você quer conhecer mais sobre esse curso em específico da ETEC, recomendo você clicar aqui na playlist que vai estar aparecendo no cardzinho, tá bom? Então, o curso, ele é separado em módulos. Então, cada módulo vai ter a duração aí de 6 meses, tá bom? Então, são 4 módulos. O primeiro módulo, a gente tem as seguintes matérias: inglês instrumental, linguagem e tecnologia do trabalho, fundamentos de química em biotecnologia, química orgânica em biotecnologia, bioética e experimentação animal, biotecnologia e fundamentos de microbiologia, técnicas biológicas em biotecnologia. Em inglês instrumental, a gente aprendeu a como fazer currículo em inglês, então foi bem interessante, né? A mesma estrutura de um currículo em português você também pode aplicar em inglês, né? Então o professor também deu dicas, né? A gente aprende muito sobre conectivos que a gente pode utilizar. Também temos linguagem e tecnologia do trabalho, a qual a gente também aprende a fazer currículo, né? Só que em português. Aprende, por exemplo, a como formatar um artigo utilizando as normas ABNT. A gente basicamente também aprende como você pode escrever um texto de uma forma mais elaborada e como é importante a linguagem para se comunicar com outras pessoas, não só a linguagem escrita, mas também a linguagem verbal. Já nos fundamentos de química em biotecnologia, você é como se fosse uma introdução à química, em que a gente vê alguns princípios de química, uma química geral, assim, para quem está na faculdade vai ter uma noção melhor, mas quem está no ensino médio e está assistindo esse vídeo, basicamente é uma revisão do que tem no ensino médio, da parte de química inorgânica. E na parte de química orgânica em biotecnologia, né, só muda, lógico, né, gente, como o curso é voltado para biotecnologia, então a maioria do nome das matérias vai ter o biotecnologia no final, mas isso não impede o entendimento de que é uma química orgânica em si. Então a gente aprende a nomenclatura dos compostos orgânicos, como é formada uma molécula orgânica, e muito mais. Como são feitas ligações, ligação covalente, ligação iônica, enfim, tudo sobre a química orgânica.
Lógico, não de uma forma muito aprofundada, então também é bastante uma revisão do ensino médio. Bioética, bioética e técnicas de experimentação animal, a gente vê também tudo sobre a ética em realização de experimentos em animais, então é realmente o que o nome fala, não tem muito além disso. Então a gente aborda tópicos importantes e discute a ética em cima daqueles tópicos, por exemplo, aborto, inseminação artificial, tópicos assim bem voltados para a área de saúde também. E sempre dando ênfase aí nas questões éticas e aplicação da ciência em cima dessas questões, né? A biotecnologia e fundamentos de microbiologia, a gente aprende como são formados os micro-organismos, quais são os micro-organismos. Então a gente vai ter o estudo aí das bactérias, dos fungos, dos parasitas e também dos vírus. Não de modo tão aprofundado, mas a gente consegue aprender algumas coisas sobre como são formados os reinos animais, né? Então, procariotos, eucariotos, os fungos e tudo mais, tá? Também uma revisão bem grande do ensino médio. Em técnicas biológicas e em biotecnologia, a gente aprende algumas técnicas laboratoriais que vão nos ajudar mais para frente, quando tiver as aulas práticas, né, de laboratório. A gente, eu pelo menos, como eu fiz durante a pandemia, a gente aprendeu de modo virtual isso, mas se eu não me engano tem parte prática de TBB, tá? Então a gente aprende os materiais que são usados no laboratório de microbiologia e no laboratório de química também, porque são os laboratórios que a gente mais vai usar dentro da biotecnologia. Lógico, tem outras variações de laboratório também que você pode trabalhar, né? Mas a gente aprende basicamente isso no técnico. Lógico, a gente sempre ia se atentando no que eu falar, que pode alguma coisa mudar da sua grade devido à diversidade de escolas técnicas que tem aí, por aí no Brasil, tá bom? A gente aprende, por exemplo, alça de platina, placa de Petri, lâmina de vidro, lamínulas, como é composto o microscópio assim de forma não muito aprofundada, porque se eu não me engano depois a gente aprofundou em outras matérias, enfim, os materiais básicos de laboratório e, lógico, muito mais coisa além disso, tá? Então essas foram as matérias do primeiro módulo, agora eu vou falar sobre as matérias do segundo módulo, que a gente tem fundamentos de farmacologia em biotecnologia, genética básica, análise de processos físico-químicos, aplicativos informatizados em biotecnologia, ética e cidadania organizacional, técnicas de microcultivo. Bom, gente, esse módulo também já começa a ter bastante aula prática, que infelizmente eu não tive por estar na pandemia, mas vou falar também sobre essas matérias. Fundamentos de farmacologia, você aprende como são feitos os medicamentos. Como a gente já viu a química orgânica, a professora acaba associando bem, você vai perceber que a biotecnologia ela é multidisciplinar, então os professores acabam associando uma coisa com a outra, tá? Então você sempre tem que pensar de modo associativo, ou seja, você tentar pegar uma matéria e associar com a outra. Então, em farmacologia, a gente tem muita química orgânica, porque a gente tem que ver como que as moléculas podem formar um medicamento e que todo medicamento é uma droga e que essa droga ela tem um certo efeito no cérebro e muito mais. Essa é uma matéria muito legal, principalmente para quem gosta de farmácia. Genética básica basicamente uma revisão de biologia do ensino médio, em que a gente vê, por exemplo, a probabilidade de eventos genéticos acontecerem, por exemplo, qual a probabilidade de nascer
um menino ou uma menina, estudos de doenças genéticas, né? Então a gente vai ver aí análise de cromossomos, né? Segregação dos gametas, então primeira e segunda lei de Mendel. A gente também vê a meiose e a mitose. Então é uma revisão bastante aí de coisas legais do ensino médio, tá? Aplicativos informatizados em biotecnologia. A gente basicamente aprende a utilizar os programas mais utilizados na parte de escritório. Sim, você também pode trabalhar com escritórios em biotecnologia, né? Na parte de documentação, digamos assim, regulamentação da biotecnologia. Como utilizar Word, PowerPoint e Excel. Essas três são as mais usadas e foi o que a gente viu. E também a gente aprendeu a como configurar, por exemplo, para um artigo em norma ABNT. Então, isso é muito importante. Recomendo bastante, mesmo que você já tenha um conhecimento em informática, fazer essa matéria, porque, por exemplo, caso você tenha feito um curso de informática antigo, cada ano a ABNT vai mudando, mesmo que você já saiba mexer no Word, no PowerPoint, no Excel. É importante ter um conhecimento da norma ABNT e essa matéria me ajudou muito a ter um conhecimento maior da norma ABNT. Lógico, sempre que você tem que dar uma revisada, porque tem muita coisinha, muito detalhezinho que acaba passando batido. A ética, cidadania organizacional também é basicamente uma continuação, digamos assim, da bioética, em que a gente se aprofunda mais na ética, no que significa ética, qual a diferença entre moral e ética, uma coisa bem filosófica assim, tá? Um curso mais, essa parte mais de humanas do curso, tá? Técnicas de microcultivo é uma das minhas preferidas, porque você vai pegar os conhecimentos lá que você adquiriu em microbiologia e vai começar a colocar em prática. Então a gente, por exemplo, começa a estudar os agers, que são meios de cultivo para poder preparar para poder cultivar bactérias. A gente estuda diversos meios de cultura, a gente aprende a realizar esses meios de cultura, a gente aprende a inocular bactérias. Então essa tem, tipo assim, acho que 50% prática, 50% teórica. Então é meio de tantas aulas práticas que você vai ter. Vai por mim, você vai se apaixonar por essa matéria, porque é muito legal. E nisso você já vê se você tem afinidade ou não pelo laboratório. Se você gostar realmente do laboratório, você já vai saber que realmente esse curso é para você. Terceiro módulo. No terceiro módulo temos imunologia básica, química analítica, planejamento de TCC, biologia molecular, fundamentos de bioquímica em biotecnologia, instrumentação e controle de bioprocessos, bioestatística e planejamento experimental. Bom, imunologia básica, você vai estudar como funciona o seu sistema imunológico. Então, quais são as células responsáveis pelo seu sistema imunológico, como, por exemplo, os linfócitos B, os linfócitos T, as células natural killer, e tudo mais, e etc. Essa matéria também é muito legal. Não tem parte prática, mas dependendo se sobrar tempo, só tem como ver alguma coisa ou outra, porque a gente acaba fazendo aquele teste típico de hemaglutinação para a gente poder ver o nosso tipo sanguíneo nessa aula. Então já é spoilerzinho para vocês aí.
Em química analítica, a gente vai começar a se aprofundar um pouco mais na química e começa a ver aí um pouco dos cálculos em química. A gente começa a ver aí que tem a química quantitativa e a química qualitativa. Então é bem interessante aí essa matéria para quem gosta de química, é muito legal, e para quem gosta de cálculos também. Então, sim, gente, o curso de biotecnologia tem cálculo, principalmente para você que pretende ir para a faculdade. Mas calma que no curso técnico você não tem o cálculo em si, tá? Mas é uma matemática básica aí que você vai ver, principalmente em química analítica, você já começa a ver aí que você já vai fazer bastante continha, tá? Já vai se preparando aí, já começa a revisar sua matemática básica, que vai te ajudar bastante. Então, já fica a dica aí para você, antes de ir para o terceiro módulo, já vai dando aquela revisada básica. Quando você terminar o seu segundo módulo, que você vai pegar aquelas fériasinhas, se você não começar no meio do ano, é claro. Então, já aproveita e dá uma estudadinha em matemática básica e pesquisa algumas coisas sobre química analítica aí no YouTube, que você vai aprender umas continhas legais, tá bom? Então, planejamento de TCC. Gente, TCC todo mundo já pensa, meu Deus, eu vou ter muita dor de cabeça com o TCC. Calma, relaxa. Vai te dar dor de cabeça? Infelizmente, não posso mentir, vai te dar dor de cabeça sim, mas é uma coisa que você se acha ali no caminho. O que eu quero dizer com se acha no caminho? Você vê que tem muitas coisas para você pesquisar em biotecnologia e você fica assim, nossa, biotecnologia realmente é algo muito amplo e você pode seguir em muitas áreas de aplicação. E então você já pensa, para quem não sabe, então o TCC é o seu trabalho de conclusão de curso. Então você pode você tem que fazer, na verdade, uma pesquisa sobre um tema que você goste. Por exemplo, o meu TCC foi sobre bactericida, então que a gente fez com plantas medicinais. Eu gostei bastante do resultado, lógico, deu muita coisa errada para muita coisa dar certo. Então é isso, gente, nunca desistam, porque sempre dá uma coisa errada para uma coisa dar certo. TCC é basicamente isso. E uma dica que eu deixo para o seu TCC é: escolham pessoas que você sabe que faz, tá? Fica a dica aí para vocês. Fundamentos de bioquímica em biotecnologia. Bom, a gente começa a estudar aqui a bioquímica, tá? Para quem já tá na faculdade e tá assistindo esse vídeo porque se interessou pela área de biotecnologia, a bioquímica é a junção da química com a biologia. A gente vai estudar as reações que acontecem no nosso corpo. Gente, todas as reações que acontecem no nosso corpo, tudo que acontece dentro das nossas células é o estudo da bioquímica, tá? Então, se prepare, porque caso você tenha visto aí já no cursinho o famoso ciclo de Krebs, né, ou na escola, você vai se aprofundar muito mais aí no estudo aí do ciclo do ciclo respiratório, do ciclo de Krebs. Mas calma, tá, gente? No técnico não é tão aprofundado assim, então não precisa ficar com medo dessa matéria, porque foi super tranquilo para mim essa matéria no técnico, tá? Não é tão aprofundado quanto na faculdade, então pode ficar tranquilo. Instrumentação e controle de bioprocessos também é uma matéria bem prática, tá, gente? Tem algumas aulas teóricas também, eu acredito que seja 50-50, né? Então, 50% de aulas teóricas e 50% de aula prática, tá? Então, você aprende como que funciona, por exemplo, a fermentação para produzir pães e produtos fermentados, né? Como, por exemplo, o vinho, né, enfim, tem muita coisa, né, cervejas, anyway, tem muita coisa que tem bioprocesso, né. O bioprocesso, no caso, é a utilização de organismos em processos biológicos, né, na indústria, né. Então, utilização, por exemplo, de leveduras para produzir o álcool, né, enfim, muita coisa. Bioestatística e planejamento experimental
também é uma matéria mais puxada para o lado de exatas. Você vai começar a estudar aí algumas coisas de estatística, tá? Que a gente coloca o bio na frente porque é uma aplicação dentro da biotecnologia. Então, por exemplo, qual é dentro da estatística, né? Tem um evento, qual a probabilidade daquele evento ocorrer dentro de uma certa população. Então, por exemplo, uma doença ocorre em determinadas pessoas, né? Então, a gente vai ver aí algumas coisas como o desvio padrão, alguns testes, né? Então, basicamente é isso. Também vai ver como que se faz gráfico e etc, tá? Agora vamos para o quarto e último módulo. E temos o quarto módulo. O quarto módulo é composto por tecnologias de processos em biocombustíveis, análise instrumental, processo de separação e purificação de biomoléculas, biotecnologia na indústria de alimentos, técnicas imunológicas e desenvolvimento do TCC. Eu já falei bastante do TCC, mas se vocês querem que eu faça um vídeo mais específico sobre o TCC, deixem aí nos comentários, porque eu posso ter uma experiência bem legal para contar para vocês. Eu já falei para vocês em uns vídeos mais antigos aqui do canal, se você buscar mais antigos, participação que eu contei, que eu participei de feiras de ciências, então fiz iniciação científica, que me ajudou muito no TCC. Então posso falar mais para vocês sobre como funciona, dar algumas dicas e tudo mais. Então deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo mais específico sobre o TCC, tá bom? Mas então vou falar sobre a tecnologia de processos em biocombustíveis. Nessa matéria você vai aprender os tipos de biocombustíveis. Tem algumas aulas práticas, tá? Mas assim, a maioria do curso é parte teórica, tá? Então vai depender aí, de novo, da instituição, mas na minha instituição a gente teve algumas partes práticas para a gente poder ver aí a qualidade de um biocombustível, como funciona aí o processo de separação, por exemplo, o processo de produção do etanol. A gente estuda também, por exemplo, o biogás. Temos também análise instrumental, que a análise instrumental é continuação, digamos assim, da química analítica. Então, ou da bioestatística, tá? Como se fosse uma junção das duas ali, tá? É bem puxado para o lado da química análise instrumental. Então, a gente aprende, por exemplo, em uma das aulas práticas, a analisar a absorbância de misturas. Em análise instrumental também a gente tem alguns testes para dizer se um experimento deu certo ou não. Então, os testes que a gente viu foi o teste Q, o teste F e o teste T, se eu não me engano. E em controle ambiental, a gente dá uma estudada essa matéria totalmente teórica. Então, a gente estuda aí a importância, as alterações que o meio ambiente sofreu aí com o avanço da indústria, se a biotecnologia só tem ajudado ou se ela também tem influenciado na piora de algumas coisas do meio ambiente, não só a biotecnologia, mas como a tecnologia em si, né, o avanço da tecnologia. Então tem algumas discussões bem importantes aí também. A gente também estuda um pouco sobre o solo, sobre a água. Na matéria de processo de separação e purificação de biomoléculas, adivinha que a gente aprende? A como separar biomoléculas, né? A como purificar essas biomoléculas. Então a gente aprende o que é os tipos, né, de separação. Então a gente vê que tem filtração, a gente vê que tem a destilação, a gente vê também tudo aula prática, tá, gente? Lógico, tem algumas coisas de teoria também, né? Eu acho que é 50-50 essa matéria. Então, tem muita coisa prática também, bem legal. A gente vê, por exemplo, separação e extração de DNA, muito interessante, né? Não só de bactérias, mas como também
de células vegetais e células animais. Então a gente, por exemplo, fez a extração de DNA do fígado do boi e também extração vegetal do morango, do DNA do morango e da banana. Então foi bem legal. Eu também já gravei um vídeo sobre isso aqui no canal, também vai estar passando aí vai estar aí na playlist. Então recomendo, se você achou interessante. Foi um vídeo muito legal de se fazer, uma aula prática incrível. E por último, temos as técnicas imunológicas daquela matéria que eu comentei no terceiro módulo de imunologia básica. Então, aqui nas técnicas imunológicas, a gente aprende a imunologia na prática, assim, tá? Infelizmente, são aulas teóricas, porque pelo menos na minha ETEC, né? Algumas a gente fez prática, mas foram bem poucas, assim. Então, na grade, se eu não me engano, é 100% teórico, porque algumas das técnicas têm que utilizar aparelhos muito complexos que não tem lá e são muito caros esses aparelhos, tá? Vocês vão ver aí que muitas das coisas em biotecnologia, elas são muito caras de se realizar em escola, assim. Então, somente em faculdade, e se bobear, nem na faculdade você vê, dependendo da técnica de imunologia, tá, gente? Mas, então, a gente tem, por exemplo, aquela famosa técnica que eu comentei de a gente saber o nosso tipo sanguíneo. Essa é uma famosa técnica de aglutinação. Aí a gente tem a hemaglutinação, a gente tem a inibição da hemaglutinação. Então, coisas muito legais também para realizar aí no estudo dessas técnicas. Então, como comentei, o curso técnico em biotecnologia tem muitas aulas práticas em laboratório, tá, gente? Então, a maioria das matérias, voltando de novo, para vocês terem uma noção melhor, em resumo, quais são as matérias que têm aula prática? Geralmente, análise de processos físico-químicos, técnicas de microcultivo, química analítica, fundamentos de bioquímica, mas não sei se são em todos os lugares que fundamento de bioquímica é prático. Eu até esqueci de comentar que também tem aulas práticas de fundamento de bioquímica. Instrumentação e controle de bioprocessos, análise instrumental tem algumas, e processo de separação de biomoléculas, tá, gente? E biotecnologias na indústria de alimentos e bebidas. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a área de atuação do biotecnólogo. Então, a biotecnologia, ela é muito multidisciplinar. Então, como técnico em biotecnologia, você pode trabalhar em indústrias químicas, indústrias farmacêuticas e indústrias que trabalham com coisas de biologia, por exemplo, microcultivo, tá? Indústrias de alimentos também, por exemplo, produtos fermentados como, por exemplo, pão, né? Você pode trabalhar em cervejarias. Bom, agora vamos para algumas dicas para você que quer fazer o curso técnico em biotecnologia. Bom, as dicas que eu tenho nunca deixe acumular matéria. Isso não só para o curso de biotecnologia, mas para qualquer outro curso, né? Porque vai acabar juntando muita coisa para você estudar e você vai ficar perdido. Vai por mim. Outra dica também é: não fique só com aquele conhecimento superficial das aulas. Muitas das matérias acabam parecendo ser apenas uma revisão do que você viu na escola. Então, se aprofunde e estude por conta. Eu pretendo até fazer um vídeo posterior a esse sobre livros que você pode estudar com a biotecnologia, tá? Eu não vou falar nesse vídeo porque eu acredito que já está ficando muito grande, mas tem livros, né? Você pode estudar livros, por exemplo, pesquisar os melhores livros de química orgânica, os melhores livros de química geral, né? Os melhores livros de bioquímica. Se aprofunde mais nas matérias e não fique só com aquele conhecimento prévio que o professor do curso técnico te promoveu. Estude por conta, seja um aluno autodidata. Isso vai te ajudar muito, porque muitas das coisas que você vai aprender
chega na hora da prova, caiu de modo um pouco mais aprofundado e talvez o professor ou só falou daquele tópico superficialmente e você não se aprofundou e justo aquele tópico cai na prova. Já aconteceu comigo isso, então estudem muito bem, sejam autodidata. E para aqueles que já estão com medo das matérias que tem um pouco de cálculo, estude matemática básica. Sério, vai te ajudar muito nos cálculos, principalmente nas matérias mais de exatas que eu falei, por exemplo, química analítica, bioestatística, análise instrumental. Vai por mim, tem muita matemática básica. Se você tiver as matemáticas básicas, os conceitos de matemática básica, você não vai ter dificuldade nessas matérias. É realmente só aplicar na fórmula, entender como funciona aqueles cálculos e você vai conseguir também ver. A parte de exatas em biotecnologia, elas têm uma aplicação. Então, para pessoas que têm um pouco de dificuldade em cálculo, nessa parte do técnico, tá? Deixo bem claro isso, no técnico em biotecnologia. Se você quiser saber da faculdade, em breve pretendo trazer mais vídeos sobre faculdade de biotecnologia. Mas, enfim, no técnico, os professores não exigem tanto o cálculo em si. Então, é basicamente a matemática básica e você consegue ver uma aplicação daquela matemática, entendeu? Porque, por exemplo, a bioestatística é uma coisa que está acontecendo ali na sua vida real. Você está vendo que existe uma probabilidade de ter aquela doença dentro da sociedade, né? No caso, a gente viveu isso, né? Então, a gente consegue ver uma aplicação daquilo. Mas é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever, de deixar seu comentário, caso você tenha ficado com alguma dúvida, tá bom? Então, beijos, fiquem com Deus, vejo vocês no próximo vídeo.